Certo, pessoal? Voltando aqui, né? Vou colocar aqui no modo de apresentação, né? Pois bem, pessoal, voltando aqui, né? Vou estar com a disciplina como professor formador de vocês, é, essa disciplina de desenvolvimento web. Espero desenvolver um bom trabalho com todos e, e fique à vontade para tirar dúvidas, para interagirem, pessoal. Eu já publiquei os materiais na turma, publiquei as videoaulas também, tá bom? E hoje a gente vai falar do módulo um, certo? A gente vai falar do módulo um que é basicamente como vocês entenderem a estrutura das aplicações web, né? Da web como um todo, seja sites, seja sistemas, enfim, para vocês terem uma noção. E a gente vai iniciar agora, né? Esses tópicos aqui que a gente tem lá no SIGA, de acordo com o livro-texto, eu, eu coloquei os tópicos e fiz os slides. Aqui a gente vai tentar aprofundar um pouco mais, né, para vocês entenderem, né? Basicamente, pessoal, o desenvolvimento web, ele contém, ele é o que? Ele é formado por HTML, CSS e uma linguagem de script, né? Mais famosa hoje em dia é JavaScript. De todo modo, existem outras linguagens que a gente pode interagir desenvolvendo e tudo, como Ruby, como PHP. No trabalho eu sugeri PHP, né? Inclusive eu vou até compartilhar um curso de Laravel para vocês, mas mais à frente, tá bom? Aí vocês podem estar me perguntando, professor, como é que é a arquitetura de aplicações web? Pessoal, a arquitetura de aplicações web, ela tem esse tripé, né? Do HTML, do CSS e da linguagem de script. O HTML, como eu já vinha falando, falei nas aulas que estão lá no SIGA, ele dá a estrutura em si, enquanto é, enquanto o CSS dá a estilização, as cores, o tamanho da fonte, tá bom? E as interações em si é a linguagem de script, né? O JavaScript, por exemplo, ele pode fazer a formatação, ele pode fazer uma máscara de CPF, por exemplo. O colega da gente está perguntando aqui no chat, né? É interessante você interligar com o banco de dados, simples mesmo, entendeu? Algo bem simples para que você entenda como é que é essa conexão com o banco e tudo. Eu vou estar compartilhando com vocês o curso. Eu vou até colocar aqui no chat, tá bom? Para vocês o para vocês um curso que tem de Laravel, tá bom? Eu vou compartilhar aqui para vocês. Copiar aqui o link, certo? Vou colocar aqui no chat para vocês, tá bom? Depois vocês podem salvar, tá? E estudarem, tá bom? Eu coloquei no link para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada com calma depois, tá bom? E assim, pessoal, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Para interagir, para me perguntar. Aí vocês podem perguntar, pessoal, qual a sua experiência? Pessoal, hoje em dia eu sou gestor de TI, né? No órgão que eu trabalho, mas eu desenvolvi para a web bem lá nos primórdios, entre 2010 a 2012. Aí depois disso, só acompanhei minha equipe de perto, os outros colegas, eu fui para outra área, mas os conceitos são os mesmos, né? Não muda tanto. De lá para cá, praticamente nada mudou. Algumas linguagens evoluíram, por exemplo, antigamente JavaScript era algo muito complexo, ainda hoje né? Muita gente utiliza mesmo JavaScript só mesmo a nível de visualização, para formatar um dado, um campo, mas tem outras pessoas que utilizam JavaScript, por exemplo, do lado do back-end que a gente chama, né?
Então, vamos focar aqui no nosso conteúdo, né? Que é HTML, CSS e XHTML. Pessoal, aqui o XHTML eu coloquei porque está no livro texto, né? Ele é uma, ele é uma parte que é baseado no XML. Hoje em dia, com HTML5 e tudo, ele não está tanto em uso. O pessoal foca mesmo mais em HTML, tá bom? E meio que descartam ele em si, porque ele era para ser um HTML mais rigoroso, certo? Então, para vocês que vão desenvolver para a web, vocês podem se focar em conhecer HTML e CSS, tá bom? Que já vai lhe atender suficientemente bem. Vamos lá para o próximo slide, né? E voltando à questão de arquitetura de aplicações web, né? É um conjunto de camadas, pessoal, que compõe. Assim como vocês viram lá em rede, né, que tem as camadas e tudo, uma aplicação web não é diferente, né? Ela tem a arquitetura dela. Quando a gente fala arquitetura, é só uma forma de organização, né? A gente tem a parte de... tem os arquivos, certo? Arquivo HTML em si, a gente tem os arquivos CSS, tem os arquivos de JavaScript, caso necessário, os arquivos PHP, né, que é a linguagem dinâmica, né, que roda lá do servidor. A Edvision está perguntando aqui o que é Laravel. Laravel é só um framework em PHP. Quando você vai utilizar alguma linguagem, seja Ruby, seja Python, seja Python, você às vezes tem alguns frameworks que você pode automatizar muitas tarefas. Ao João Anderson Júlio. Certo, João Anderson? Qualquer coisa a gente pode estar tirando alguma dúvida sua, tá bom? Aí voltando aqui, pessoal. A arquitetura de aplicações web, né? Ela vai envolver o quê? O cliente, o servidor e o banco de dados. Esse cliente, pessoal, de uma aplicação web, pode ser o navegador. Esse navegador mesmo da gente. É o servidor, aonde a aplicação roda e o banco de dados. Vamos supor uma aplicação de estoque, né? Que você faça ela via web. Você vai acessar via Chrome, via Firefox, via Edge, né? Ou via Safari. E o servidor, vamos supor, se a aplicação é em PHP ou Python, vai rodar lá no Linux, lá no servidor, seja um servidor local ou um servidor na nuvem. E o banco de dados, pessoal, o banco de dados pode ser dos mais variados possíveis. A gente tem o SQL Server, que é da Microsoft. A gente tem os gratuitos, que são os mais conhecidos, que é o PostgreSQL, o MySQL. E os proprietários, né, que são de grandes corporações, o Oracle, né? E por aí vai. Hoje em dia a gente tem outros bancos que rodam na nuvem, que rodam na Amazon, por exemplo, que é o Dynamo, né, o Dynamo, e que inclusive semana passada caiu, né, parte da infraestrutura da Oracle ou da Amazon, e a internet, um terço da internet veio abaixo, né, ficou com falhas e tudo. E a gente tem, pessoal, os protocolos de comunicação. Vocês devem observar que a maioria das aplicações que vocês acessam, né, site ou alguns aplicativos mais de segurança que vocês fazem compra, sempre vai ter o HTTP e o HTTPS. A diferença entre eles, pessoal, esse HTTPS é que ele coloca uma camada de segurança a mais. Então, por exemplo, em sites que você faz compras, que você faz algumas transações mais críticas, tem essa camada a mais de segurança, né, do HTTPS. Alguém tem alguma dúvida? Certo, vamos prosseguir aqui. E a gente aqui falando, pessoal, novamente, arquitetura cliente, servidor versus sistemas baseados na web, né? Lembrando, pessoal, a maioria de vocês aqui, já acho que alguns devem ter visto, já assim, a Edvige está perguntando aqui o que é colocado. Vamos lá, né? Voltar bem aqui, Edvige. Vamos lá aqui. Deixa eu voltar aqui. Acho que ele está passando aqui. Voltar aqui, Edvige,
no slide aqui. Vamos lá. Com a camada. É colocado um protocolo a mais, tá bom? Aí ele está apertando. O que, que ele adiciona? Ele adiciona um protocolo a mais, tá bom? Ele adiciona o TLSSL, que é uma. Se vocês forem pagar uma disciplina de segurança, você vai ver, tá bom? Essa parte tem vários protocolos e padrões de segurança, mas quando ele coloca o HTTPS, ele utiliza o TLSSL, tá bom? Essa parte de segurança, ele checa vários points, né, vários pontos da aplicação. Por exemplo, lá onde eu trabalho, o firewall da gente, a gente estava sobrecarregando o firewall porque a gente tinha algumas aplicações que estavam HTTPS e às vezes não tinha necessidade, porque ele fazia várias checagens de segurança. Aí a gente desativou, a gente teve um fôlego no nosso desempenho computacional do firewall, tá bom? E nem todas as aplicações vão ser necessário você colocar HTTPS, tá bom? Não tem necessidade de todas, mas é interessante aplicações críticas, por exemplo, na hora de pagar um cartão de crédito, débito, Pix, né? Então, é interessante. E a maioria das linguagens que você for programar para desenvolver as aplicações vão te dar subsídios para isso, seja o PHP, seja o Ruby, seja o Python, tá bom? Aí aqui, pessoal, voltando aqui que eu estava falando para vocês, a diferença entre a arquitetura cliente-servidor e sistemas para web. A maioria de vocês já chegaram em supermercados ou pequenos comércios. Quando você chega lá, tem uma aplicação rodando lá, desktop, e não no navegador, né? Geralmente, essas aplicações que rodam desktop, né, que você vê a telinha lá, que o pessoal fica, né, sem estar acessando a URL lá do navegador, geralmente é uma aplicação cliente-servidor. O que é cliente-servidor? Cliente-servidor é onde você vai ter um PC, lá um terminal, por exemplo, numa bancada de uma loja de construção, utilizam muito isso. Você vai estar lá, o pessoal vai estar digitando, pesquisando, e às vezes o servidor vai estar dentro da própria loja ou em outro local, vai estar armazenando os dados, vai estar processando os dados. Enquanto na aplicação web, como é que funciona? Você acessa via navegador, certo? Você acessa via navegador e não importa onde essa aplicação esteja, ela pode estar na nuvem, ela pode estar armazenada aqui no Brasil, pode estar armazenada nos Estados Unidos, na Europa, enfim, qualquer data center. Diferente do cliente-servidor, que geralmente ele está local e é uma aplicação desktop que você instala. Antigamente era CD, né? Hoje pode ser um pendrive, você baixa da internet os instaladores, tá bom? E nas aplicações para web, sistemas baseados na web, você acessa via navegador, utilizando os protocolos que eu acabei de falar, HTTP e HTTPS, tá bom? Isso é de virgens. A web app nada mais é do que sistemas para web, é só um acrônimo aqui, web app, que é aplicações web, tá bom? Por exemplo, o aplicativo do Banco do Brasil, né? Ele é o mesmo quando você acessa via web, ele praticamente tem as mesmas funções que você acessa mobile. Aí algumas aplicações, pessoal, que funcionam no celular, na verdade elas são apenas aplicações web que foram empacotadas, como a gente chama, para rodar no celular. Por exemplo, vocês aí já devem ter instalado o aplicativo da Shopee, o aplicativo por exemplo, da Shein. Se você acessar a Shein ou a Shopee direto no navegador do celular, você vai ver que são praticamente as mesmas interações do aplicativo. Ou seja, é uma aplicação web, entendeu? Só que você instalou no celular. Mas às vezes os atalhos, a forma de colocar no carrinho, a forma de você passar o cartão é a mesma, tá bom?
Então, se vocês estudarem bem essa parte de desenvolvimento web, vocês desenvolverem, estudarem, vocês também vão estar aprendendo como desenvolver um pouco para mobile. Porque quando eu falo mobile é dispositivos móveis, pessoal. Porque muitas aplicações que você, da forma que você desenvolve para web, você pode desenvolver para o celular também. Seja para o iOS, seja para o Android. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Pois bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos continuar aqui. É... Aqui tá apertando, né? Sim, HTML é a base. Entenda HTML como uma estrutura, né? HTML ele vai dar a estrutura e CSS vai dar a formatação. Já já eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Eu vou mostrar aqui um pequeno exemplo para vocês, compartilhar a tela do que a gente pode fazer com HTML e com CSS, tá bom? Deixa eu ver quem perguntou mais alguma coisa. Toda aplicação que precisa de internet seria... Edvige, nem toda aplicação que você precisa de internet é um web app, porque imagina só, vamos lá, supor uma loja de material de construção, né, na sua cidade. Ela tem a matriz e tem várias filiais, né? Ela tem a matriz, vamos supor, no centro, né, onde fica o servidor. E as filiais ficam nos bairros. Para você se comunicar, você vai ter que se comunicar. Você pode utilizar uma fibra ótica, entendeu? Você vai utilizar uma fibra ótica ou principalmente, assim, algum cabo de rede, vamos supor. Mas você vai precisar da conexão da internet para se conectar. Nesse caso aqui, ó, mesmo não sendo uma aplicação web, você vai precisar de internet para conectar as máquinas, tá bom? A diferença é que vai estar as aplicações instaladas em cada PC, enquanto na aplicação web você acessa via internet, via navegador, tá bom? Mas todos precisam de internet para se comunicar, tá bom? E servidores web, pessoal? Vocês perguntam, professor, eu estou desenvolvendo minha aplicação aqui, como é que a gente vai fazer o trabalho lá do curso, da disciplina? A gente vai armazenar onde? Pessoal, a gente precisa dos servidores para a gente armazenar, né? Os servidores web, que a gente chama servidores de aplicação, tá bom? E a gente tem alguns bastante conhecidos no mercado, né? Os principais são esses, né? Que é o Apache, o Nginx, né? Nginx, mas pronunciar de forma literal, é Nginx, e o Microsoft IIS. Esse Microsoft IIS é específico para as aplicações da Microsoft, né? Por exemplo, quem usa .NET, quem usa a arquitetura da Microsoft. Mas os mais famosos que vocês vão trabalhar é o Apache e o Nginx, tá bom? Aí você me pergunta, professor, como é que eles funcionam em si? Pessoal, é como se você tivesse uma máquina lá na nuvem, né? Tivesse a máquina na nuvem, e essa máquina na nuvem, você configura ela para que ela carregue a aplicação, tá bom? Ela carrega a aplicação e faça esse processamento de requisições. O que o servidor faz? Você requisita e ele responde. Você requisita e ele responde. Aí divide. Tá bom, Edvige, pode ficar à vontade, tá bom? Vamos lá. Aí, pessoal, os servidores de aplicações web, ele funciona dessa forma. Você, além de hospedar a aplicação, você vai estar fazendo requisições e ele vai estar dando resposta, tá bom? Você requisita e ele dá a resposta, certo? Vamos lá, né? E clientes web, pessoal, você pode estar me perguntando, professor, você está falando de... Você falou de servidores, né? E os clientes web. Pessoal, clientes web, a gente são os navegadores, né? A gente tem vários navegadores,
A gente tem o Chrome, né, que é o que eu estou utilizando aqui. A gente tem o Firefox, a gente tem o Edge da Microsoft, a gente tem o Safari da Apple, né, aqui. E, pessoal, vocês sabem, né, a gente está na era da inteligência artificial, né? Essa semana foi lançado o, o navegador, né, da OpenAI, né, que é a dona do chat GPT. Eu até instalei aqui tudo, ele é cheio de funcionalidades de IA, né? IA não é o futuro, é o presente já, tá bom? Não tem como a gente fugir disso, né? É, já tinham lançado o navegador já com recursos de inteligência artificial, que era um da Opera, né? Mas esse da OpenAI foi lançado essa semana, tá bom? É, e eles são os clientes web, né? Que você vai ter a forma de acessar. No seu celular, você tem geralmente o Chrome instalado ou de outro operador. Por exemplo, quem tem celular Xiaomi, tem um navegador próprio deles lá que você pode acessar. Eles são clientes, né? Que você colocar a URL, por exemplo, www.google.com ou, por exemplo, quem acessa outros sites também pode colocar lá, pode digitar a URL, tá bom? Aí o que é que ele faz, pessoal? Você pode perguntar, professor, o que é que esse navegador faz? Pessoal, ele renderiza. O que que é renderizar? É interpretar. Ele renderiza, né? Vou colocar aqui. A forma mais correta da gente falar é dizer que ele renderiza, né? Renderiza, renderiza a página web. Que é interpretar, pessoal. Ele vai interpretar os códigos HTML, ele vai interpretar o CSS e o JavaScript também, tá bom? Como eu falei para vocês, ó, nesse último item aqui, a gente pode ter os dispositivos móveis também, pessoal, para a gente acessar as aplicações em si, ou os sites, tá bom? Às vezes você instala um aplicativo da Shopee e tudo, na verdade ali ele está acessando o site da Shopee, né? Ele só está embutido empacotado numa aplicação, tá bom? E e o HTML, né, pessoal? O que vem a ser o HTML em si? Vocês pesquisaram, foram atrás para entender? Everland quer falar. Pode falar, Boa Everland. tarde, Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, tudo. Boa tarde a todos também que estão presentes. Professor, como você explicou agora há pouco sobre a loja de material de construção, já sobre, por exemplo, uma loja de, exemplo, Magazine Luiza. Aham. Você vai na loja física para fazer uma compra, e lá não tem o produto que você quer. O vendedor, não, vou ver aqui se tem filial tal. Aí ele entra lá no app e dá uma olhada na filial e vê lá o produto. Sim. Essa ligação, ela é feita através da web, é claro, mas como é que ela é feita? Ela é conectada todos em um servidor só? Sim, são vários. Para vocês entenderem de forma mais assim didática, é como se eles tivessem um super banco de dados, né? Que todo mundo se conecta neles, né? Se conecta nele e todo mundo vai consultar a mesma base de dados, a mesma quantidade de equipamentos, por exemplo, mesma quantidade de celular, mesma quantidade de guarda-roupa, mesma quantidade de um ventilador, entendeu? É que nem farmácia também. Geralmente, se você vai na farmácia, se não tem um medicamento numa filial, vai dizer, olha, determinada filial tem. Você está entendendo? E assim vocês podem desenvolver as aplicações de vocês. Muita gente acessa, entendeu? E, e para você ter uma noção, por exemplo, independente da filial, vai acessar a mesma base e você vai dizer, olha, por exemplo, a farmácia, determinado medicamento só tem na farmácia matriz, só tem na filial de bairro X, entendeu? Isso são as aplicações, é o que favorece a gente ter as aplicações web, porque fica muito mais fácil você colocar na nuvem essas bases de dados, essas aplicações, e você consultar uma mesma base, certo? Com vários aplicativos se conectando. Entendido, é verdade?
Deixa eu ver aqui. Certo. Sim, É, professor, entendi. Obrigado. nada. Pessoal, aqui voltando ao HTML, né? O que que é o HTML-C, pessoal? O HTML é uma linguagem de marcação de texto, né? De hipertexto. Ela não é uma linguagem de programação, certo? Ela define a estrutura das páginas, né? E utiliza as tags para identificar. Aqui eu vou já compartilhar aqui com vocês um pequeno exemplo que eu coloquei, né? Vou parar esse compartilhamento. Eu vou colocar aqui. Vocês estão conseguindo enxergar, pessoal? E pessoal, aqui ó, a gente tem aqui um HTML, né? É, eu recomendo vocês, para ficar mais prático, né? Para vocês, só um instante aqui, pessoal. Ele tá. Vamos lá. Vocês estarem utilizando, vocês podem me perguntar, professor, como é que eu faço e tal para desenvolver meus projetos? O que que eu utilizo? Pessoal, vocês podem estar utilizando o VS Code, certo? Mas também vocês podem utilizar o IDX, né? Eu recomendo muito que vocês utilizem ele, né? O IDX, porque ele já vai estar na nuvem, né? E vocês podem deixar salvo lá. Vocês podem desenvolver as aplicações de vocês, tá bom? Aqui é a IDX. E vamos lá. Pessoal, aqui a gente tem uma estrutura HTML, né? Aqui é uma página, você vê aqui, ó, índice, né? Aqui eu coloquei até o nome do projeto, né? Aula Mod 2, né? Aula Módulo 2. Aqui a gente tem o documento HTML. A gente tem aqui o head, né? Vocês devem ter visto lá, quem já pesquisou, que aqui fica todo o corpo, a cabeça, né? Vamos dizer, né? É o head. Entendam como a cabeça, né? Que aqui fica o head, que fica o quê? As definições de metadados do HTML, né? Que ele vai dizer o quê? O tipo de caractere, o tipo de visualização, tá bom? Aqui a gente vai ter o título da página e lembre-se do CSS, a forma como a gente está pegando aqui o CSS, certo? A gente está chamando o CSS em si. E aqui a gente tem as tags, né? A gente tem aqui o H1, a gente aqui tem um botão, certo? Que é um button, e a gente tem chamando o JavaScript, né? Lembre, pessoal, que o HTML, ele é o quê? Ele é construído por tags, né? Aí aqui a gente tem a web, né? Que é a aplicação web, aqui, ó, Hello World. Aqui eu posso botar, ó, a gente tem aqui ó, o H1, né? Aqui a gente, ó, o H1, que é um título, né? Tem um H1, um H2, H3. Aqui eu posso colocar, ó, alunos de desenvolvimento web. Vou botar aqui tudo maiúsculo, de desenvolvimento web. Aqui, se você for ver aqui, ó, ele já vai alterar. Deixa eu tentar alterar bem aqui. Deixa eu ver se ele vai atualizar. Vamos lá. Tá atualizando. Tá carregando aqui, pessoal. Vamos. Aqui, ó. Aluno de desenvolvimento web, certo? E você pode me perguntar, professor, como é que eu faço? Eu quero colocar um outro elemento, né? Lembre-se, pessoal, que a gente tem vários elementos do CSS. Ó, você utilizar aqui quando você vai abrir uma tag, ó, a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar o P, que é um parágrafo, né? Você abre a tag e vai fechar também, por exemplo. A gente pode estar colocando aqui um texto qualquer, né? Aqui, ó, apresentação de um editor de texto
online, né? Por exemplo, botar aqui o IDX, né? Que nada mais é do que o VS Code na forma web. Aqui a gente pode só carregar aqui, olha aqui, ó, né? Já apresentou aqui um parágrafo, né? Aí, esse professor, esse texto está muito feio. Eu quero estilizar ele, eu quero colocar um nome mais bonito, deixar em negrito e tudo. Aí aqui, pessoal, a gente lembra-se, né? Vocês estão lembrados, né? Aqui eu disse, ó, o HTML, ele faz o quê? Ele vai dar a estrutura de tags. Aqui, ó, aqui tem a tag H1, aqui tem a tag P, tá bom? Aqui a gente colocou alguns botões e o CSS, né? Vamos voltar lá para o CSS. O que é o CSS? O CSS, ele vai dar a estilização, né? Ele vai dar a vida, colorir, o tamanho da fonte e por aí vai, tá bom? Eu vou parar de compartilhar essa tela para a gente prosseguir o slide, mas daqui a pouco eu volto lá para o editor de texto, tá bom? Para vocês, para a gente interagir um pouco mais, tá bom? Deixa eu ver, vamos lá. Você estava conseguindo visualizar o editor de texto? Pessoal? Sim, professor. Tava, né? Pois pronto. Pois vamos lá pro... Certo. Vamos aqui pro... Aqui, ó, como eu tinha falado para vocês, né? Aqui a gente tem várias tags, né, que a gente pode estar utilizando. Eu mostrei lá o H1, né? Mas a gente pode utilizar até o H6. Mostrei o parágrafo para vocês. E aqui são outros, pessoal, que a gente pode estar utilizando. E vocês é que vão explorar, né? Vocês vão atrás, vão estar buscando isso para entender, né? Como é que funciona o HTML, como é que funciona o CSS. Aqui são as tags, né? São os principais elementos, tá bom? Daqui a pouco, quando a gente voltar na parte de CSS, eu vou mostrar para vocês como colorir, né? Como colocar a cor no parágrafo, como colocar a cor no H1, tá bom? E o formulário, pessoal, é assim, o principal da gente, assim, para interagir e tudo, a gente pode estar utilizando os formulários, né? A gente pode utilizar um formulário. O que é um formulário em si, pessoal? É aquele, por exemplo, você lá no Fale Conosco, no contato e tudo. Então, ali é um formulário. Você pode estar mandando mensagem, né? Aí você pode perguntar, pessoal, como é que funciona o formulário? Já vou mostrar para vocês. E tem os elementos do formulário, né? Que a gente tem um label, a gente tem um input, a gente tem um text area, a gente tem o button, né? Que é o botão de enviar. E aqui nós temos um exemplo de código, de formulário. Eu vou mostrar já para vocês, lá no HTML, como é que você faz um formulário, tá bom? E vamos aqui no CSS. Vocês lembram? Eu já falei para vocês o que o CSS faz, né? Ele vai dar a estilização, pessoal. Ele vai dar a estilização. Você pode estar mudando a fonte, colorindo as coisas, tá bom? E já eu mostro para vocês na prática, tá bom? Lá eu mostrei para vocês, né? Eu ainda não mostrei a parte de cores, mas você pode colocar dentro do HTML, né? Não é muito recomendado você fazer isso. Dentro da página HTML você está colocando as atribuições, os atributos do CSS. É melhor que você façam fora. E já eu vou mostrar lá. Aqui temos, pessoal, aqui tem como é que a gente edita, né? Como é que a gente dá as atribuições. E vou mostrar na prática, certo? E a gente tem dentro do CSS vários atributos. Você pode propriedade como cor, fonte, margem, page, né, que é um espaçamento. A gente tem as unidades de medidas, que são os tamanhos, que a gente tem pix, EM, RM, porcentagem. E as posicionamentos, né, que é o posicionamento vertical e o posicionamento de altura, vamos assim dizer. Então, vocês vão ter que pesquisar, ir atrás para entender esses elementos, tá bom? E XHTML, pessoal. XHTML, eu vou falar rapidinho aqui para vocês, que ele não é mais tanto utilizado, né?
porque ele era um HTML baseado no XML, com um rigor mais e tudo, só que com HTML5 ele já cobriu toda essa parte de XML. No final, pessoal, dos slides, vocês devem ter visto que eu sugeri, né, algum exercício. Mas aqui eu vou mostrar para vocês, mais prático, os elementos HTML, como é que a gente altera com CSS, para vocês entenderem, tá bom? Eu vou já compartilhar aqui a tela com vocês. Para aqui. Compartilhar aqui com vocês. Pronto. Aqui a gente tem, pessoal, aqui a gente tem. Vocês estão conseguindo visualizar? Ótimo, pessoal. Eu vou só capturar aqui a tela aqui para vocês. Tirar uma foto para depois compartilhar com. Ok, pessoal. A gente tem o quê? A gente tem toda a estrutura HTML. A gente tem aqui os elementos. E você vê que tem um H1, né? Por exemplo, a gente tem um H1. Então, aqui no CSS, né? A gente tem um arquivo, a gente está dizendo H1, ó. H1, a gente quer que a fonte seja o quê? Larga. Qual a cor da fonte? A gente escolheu blue. Mas eu posso colocar outra cor, né? Eu posso colocar a cor aqui, red, né? Aqui, ó, red. Ele já vai pegar. E vocês lembram que no parágrafo, né? O parágrafo qual é? Lá é o elemento P. Então a gente coloca aqui e aqui a gente vai fazendo. Eu posso botar font size. A gente pode definir o tamanho da fonte aqui. A gente pode definir o tamanho da fonte aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui o tamanho da fonte. Colocar 12 Pessoal, pixels. a chamada termina em 10 minutos, né? Tá marcando aqui na tela. Mas vai dar tempo, tá bom? Vai dar tempo. Aí, no caso, não vai ser aberto o novo link, não, né? A gente pode até abrir, caso vocês queiram, a gente pode dar continuidade a outro link, tá bom? Ok, certo. Tá bom? Vamos lá, né? Aí, pessoal, a gente pode... Vamos lá, aqui, ó. Quebrou o raciocínio aqui. A gente tem, ó, no elemento P, o tamanho da fonte, ó, font size. Aqui eu posso colocar 12 pixels, certo? E eu tenho que fechar o elemento. Por exemplo, a gente também pode colocar a cor da fonte. Por exemplo, a gente pode botar um blue, né? Automaticamente, lembrem aqui, que aqui tá pegando, ó, o CSS, ele tá chamando. E aqui na parte web, que é o navegador, eu vou atualizar. Ele já vai... Ele vai carregar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Ver se ele alterou. Elemento P. Deixa eu ver aqui. O elemento P. Terminou aqui. Vamos aqui ver se ele carrega. Vamos carregar aqui, pessoal. Tá carregando. Só um instante, pessoal. Tá carregando aqui. Oxe, não pegou. Pera aí. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui. HTML, CSS. O elemento P não pegou. Vamos aqui. Tá pegando. Deixa eu tirar bem aqui, pessoal. Deixa eu só...
Pois bem, pessoal, assim, continuando aqui, ele não tá pegando, não pegou, ele não tá atualizando, deixa eu ver só, color blue, deixa eu ver, vamos lá, color exclaim, tá, deixa eu colocar aqui, vou colocar outra cor aqui, chocolate para ver, ok, vou colocar aqui, red, pessoal, ele não está carregando aqui, não sei por que eu coloquei aqui ele para carregar, mas não está carregando. Vamos lá, hot download. Deixa eu tentar abrir bem aqui os arquivos de novo para ver se a gente. Aqui tá HTML, CSS. Pois bem, pessoal, eu vou mandar esses arquivos para vocês funcionando, tá bom? Para vocês abram no navegador, porque ele não está carregando aqui ele não está carregando aqui direto no navegador. Mas eu vou mostrar aqui para vocês a parte de formulários, como é que a gente faz. A gente pode, né? Vocês lembram que no slide eu falei que a gente pode, na hora de criar um formulário, a gente cria lá no, vamos supor que, vamos colocar aqui um formulário aqui, né? Vamos ver se aqui vai dar certo. Vamos lá. Aqui no formulário, pessoal, vamos ver se dá certo aqui. Vamos ver aqui na página web, ver se ele consegue carregar aqui. Carregou o formulário. O formulário ele carregou, né? Aqui, pessoal, no arquivo... Deixa eu tirar ele aqui. Vamos lá, vamos ver se ele pega aqui no label, né? Vamos ver se ele vai colocar. Vamos ver se ele consegue carregar do jeito que eu queria. Aqui, pessoal, como eu estava falando, né? A gente pode criar, né, um formulário para envio, para contato, para que a gente faça a interação. Ele não está pegando no CSS as formatações, mas eu vou mandar os arquivos para vocês organizados, tá bom? Que vocês podem testar no navegador e fazer as alterações desejadas, tá bom? Não se preocupe que eu vou mandar direitinho. Eu peço até para os tutores de vocês. Eu vou organizar os arquivos e tudo de CSS, HTML e mando para vocês que vocês possam estar interagindo, tá bom? Eu vou abrir uma nova sala só para a gente finalizar, para tirar algumas dúvidas, tá bom? Eu vou só encerrar essa, só um instante. Eu vou só, que eu estou gravando a aula, tá bom?
Só aguarde um pouquinho, que eu vou mandar aí no chat, tá bom?